Oi, gente. Hoje nós chegamos ao último tópico do nosso módulo piloto, que fala sobre medidas de proteção e higiene. Então, a gente vai começar entendendo os conceitos por trás dos riscos, e aí com foco principalmente nos riscos do ambiente de trabalho. E aí a gente vai conseguir entender melhor como é que eu consigo reduzir esses riscos presentes ali. Daí a gente vai passar pela hierarquia das medidas de proteção, entendendo que quando eu falo de medidas de proteção, eu não estou falando só de EPI. E depois vou falar de modo bem geral como é que tem sido aplicadas essas questões de higiene no ambiente de trabalho, principalmente no setor da construção civil, porque são regrinhas muito detalhadas, são questões muito específicas que eu acho que não tem necessidade de a gente ficar abordando e decorando, mas eu disponibilizei aí para vocês, quando precisarem ter um acesso a esse tipo de informação, a NR24, que fala especificamente desses pontos. Então, vamos lá. Começando sobre o conceito de risco, né? Para os engenheiros, vamos como uma fórmulazinha para a gente entender melhor o que é o risco. Então, o risco ele é dado como uma probabilidade de acontecimento de alguma coisa vezes a severidade, que a gente pode entender como o quão severo é um determinado acidente, uma determinada situação. Para a gente entender melhor como é que isso funciona, tem aqui um exemplozinho. Então, eu tenho aqui nesse exemplo duas cidades, A e B. E aí, eu sei que na cidade A, a probabilidade de ocorrência de um acidente é de 1.000 a cada ano. E na cidade B, a probabilidade de ocorrência desse tipo de acidente é de 0,1 por ano. Só que a severidade na cidade A é de 1 morte por acidente e na cidade B é de 10.000 mortes por acidente. Então, quando eu for fazer o cálculo do risco, a gente vai entender que o risco é o mesmo, porque quando eu faço a junção desses dois fatores que interferem no risco, a gente observa que tanto na cidade A como na cidade B, ao final eu vou ter 1.000 mortes por ano. Então, essa fórmula ajuda a gente a compreender um pouquinho melhor esses conceitos do risco. E aí, aprofundando um pouco mais, olhando para a questão da severidade, da probabilidade, se a gente coloca isso num gráfico, a gente observa que as curvas, o desenvolvimento das curvas são inversos. Então, à medida que eu aumento a probabilidade de ocorrência de determinado evento, a severidade diminui. Ou à medida que eu aumento essa severidade, a probabilidade de ocorrência diminui. O que isso quer dizer? Quando a gente observa essas duas imagens aqui, eu tenho dois tipos de deslizamentos. Um mais básico, numa beira de estrada, muito comum de acontecer, e um outro deslizamento significativo que acaba soterrando uma região, né, com moradias, por exemplo. Qual que seria o mais provável de acontecer? A gente sabe que esse primeiro acontece com muito mais facilidade. Então, a probabilidade de ocorrência é maior e a severidade é menor. Já no segundo caso, a gente tem uma severidade maior de ocorrência desse problema, desse deslizamento, mas a probabilidade disso acontecer é menor relacionada ao primeiro caso. Então, daí a gente vai vendo essa relação inversa entre esses dois fatores. Aprofundando um pouquinho mais nessa fórmula, quando a gente vai ver o termo de severidade, a gente vai ver que ela está relacionada com a gravidade e a exposição. Então, eu multiplico esses dois fatores, a gravidade da ocorrência e a exposição aos danos dessa ocorrência, e daí a gente tem o valor de severidade. Isso é extremamente importante porque eu começo a entender como é que eu posso diminuir os riscos associados a determinada ocorrência. Então, eu sei que o meu risco também depende da exposição. E essa é sempre uma palavrinha-chave quando a gente quiser diferenciar perigo de risco, como eu falei para vocês lá no início do semestre. Então, o perigo ele sempre vai existir, mas o risco só vai existir se eu tiver uma exposição a esse perigo.
Então, a gente funciona dessa forma. Bom, então, pensando nisso, a gente observa que se eu altero a exposição, eu vou alterar o risco. Então, aqui, por exemplo, a gente tem duas situações de aplicação de agrotóxicos, e daí nas duas situações eu tenho um alto perigo. Só que no primeiro caso, eu não tenho o uso adequado dos equipamentos de proteção, então eu tenho um risco elevado. Quando eu uso os equipamentos de proteção adequados, eu estou diminuindo a minha exposição e, consequentemente, eu diminuo o risco de ocorrência de determinado acidente, determinado problema que possa vir a acontecer. Então, a gente tem que sempre pensar dessa forma para adotar as medidas de proteção adequadas a determinadas situações. Bom, então aqui a gente observa que essas medidas de controle de risco, elas vão interferir exatamente no percurso entre o trabalhador e a minha fonte de risco. Então, eu estou aqui interferindo exatamente na exposição, onde eu vou diminuir a severidade de ocorrência de determinado fator e, consequentemente, eu estou diminuindo o risco. Um ponto que a gente tem que entender é que eu sempre tenho que pensar primeiro em alguns fatores que são mais efetivos e aí depois na impossibilidade do desenvolvimento desses fatores, dessas medidas de proteção, daí eu vou para outras que sejam menos efetivas. Então, a gente sempre vai buscar, por exemplo, primeiro eliminar o agente causador de risco. Se isso não for possível, eu vou tentar substituir esse agente causador de risco por um outro que cause um risco menor. Depois disso, se não for possível ainda, a gente vai pensar em controles de engenharia. Então, eu vou usar barreiras físicas, por exemplo, para isolar a equipe desses riscos. Posteriormente, a gente passa para controles administrativos, como um exemplo, uma organização do ambiente de trabalho, um rodízio de trabalhadores para diminuir o contato com aquela fonte de risco. E aí, por último, só por último, a gente vai ver a utilização de EPI. Então, a gente, quando pensa em medidas de proteção, a primeira coisa que a gente pensa é em EPI. Mas, na nossa hierarquia, eu só vou usar o EPI se eu não conseguir controlar esses riscos por meio das outras medidas que são mais efetivas. Então, ela tá lá, o uso de EPI está lá embaixo. E a gente só vai adotar quando não for possível adotar outras formas de proteção. Então, aqui a gente consegue ver, de modo geral, quais seriam as prioridades. Então, a gente começa com a prioridade 1, que são as medidas de proteção coletiva. Então, eu vou eliminar ou reduzir os riscos, vou prevenir a liberação de determinada substância, vou tentar reduzir o nível, concentração de determinada substância ou determinado agente físico ali no meu ambiente de trabalho. Na impossibilidade técnica ou outro tipo de impossibilidade que eu tiver para a adoção dessas medidas de proteção coletiva, daí a gente passa para as medidas administrativas de organização do trabalho, como falei para vocês, e por último, o fornecimento de EPI. Então, as medidas de proteção coletivas, elas vêm em primeiro lugar. Elas vão sempre buscar reduzir os acidentes, elas vão evitar que os acidentes aconteçam, trazendo mais segurança para esses trabalhadores. Isso é extremamente importante, porque a gente vai ver que medidas de proteção coletiva, elas podem evitar acidentes, já os EPIs não evitam acidentes, eles simplesmente diminuem a gravidade de ocorrência desse acidente. Então, às vezes a pessoa está fazendo um trabalho em altura e sofre uma queda. O EPI não vai evitar que essa queda aconteça, mas ele vai evitar que o estrago seja grande. Então, ele vai segurar aquela pessoa que estiver usando o cinto de segurança do tipo paraquedista. Alguns exemplos que a gente tem de medidas de proteção coletiva, por exemplo, um sistema de ventilação e exaustão, iluminação adequada, higienização do ambiente, organização do local de trabalho, a proteção das escadas, acessibilidade, sinalizações, instalações de extintores de incêndio.
proteção das máquinas, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, tudo isso entra como medida de proteção coletiva. E daí é importante a gente entender que as medidas de proteção coletiva, elas estão ali e independem da vontade ou não da pessoa usar. Então, elas funcionam como um sistema passivo. Já o EPI, eu dependo da vontade do trabalhador de usar e que ele utilize esse tipo de equipamento de forma correta. Então, a gente tem essa diferença entre EPI e EPC. Falando do EPI, a norma que trata sobre esse tipo de equipamento de proteção individual é a NR número 6. Então, ela está lá embaixo na nossa hierarquia, mas é extremamente importante para diminuir a gravidade dos acidentes que possam vir a acontecer. Então, ela vai proteger esse trabalhador, impedindo que situações piores aconteçam. E daí a gente tem lá na nossa norma algumas obrigações, tanto do empregador como do empregado. Então, quem vai proporcionar, né, o EPI é o empregador. E ele tem que proporcionar um EPI que seja adequado para aquele tipo de atividade que é desenvolvida. Além disso, ele precisa exigir que o empregado utilize. Isso é um ponto difícil, a gente sabe, né? Que existe uma resistência, dependendo do tipo de EPI, para ser utilizado. Mas é um processo de conscientização que deve acontecer para que a pessoa entenda a importância do uso desse tipo de equipamento. Se o empregado ele se recusar a utilizar o EPI, isso pode até ensejar uma demissão por justa causa. O empregador ele precisa também certificar que o EPI tem o certificado de aprovação, o CA. Se não tiver certificado de aprovação, mesmo que seja um equipamento exatamente igual à descrição da norma, ele não vai ser considerado EPI. Então, ele tem que ter o certificado de aprovação válido, como a gente vai ver mais para frente. Além disso, vai orientar sobre o uso adequado. Se o EPI for danificado, tem que ser substituído imediatamente. O empregador, que é o responsável pela manutenção e higienização dos EPIs. E, além disso, ele deve comunicar sempre ao Ministério do Trabalho sobre qualquer irregularidade que seja observada no EPI e registrar o fornecimento dos EPIs aos trabalhadores. Isso é importante até para que o empregador se resguarde de qualquer problema que possa vir a acontecer. Sobre o empregado, né, ele tem que usar o EPI, tem que ter recebido um treinamento, guardar e conservar esse EPI, comunicar qualquer alteração que aconteça no EPI que ele não consiga utilizar para o desenvolvimento do seu trabalho e cumprir todas as determinações do empregador sobre esse uso. Então, um ponto importante aqui que a gente deve diferenciar é que o empregador, que é responsável pela higienização e manutenção, e o empregado deve guardar e conservar de acordo com as orientações do empregador. Quem que vai recomendar esse EPI? Então, a gente sabe que existe o SESMIT e a CIPA, e quem vai fazer essa recomendação é justamente o SESMIT, nas empresas que sejam obrigadas a ter o SESMIT. Mas eles sempre vão atuar ouvindo a CIPA e os próprios trabalhadores, porque eles entendem melhor como é que está o funcionamento ali no ambiente de trabalho. Nas empresas que são desobrigadas a ter o SESMIT, então o empregador vai escolher, né, o EPI adequado, com a orientação de um profissional habilitado e ouvindo também a CIPA, ou designado da CIPA, e todos os trabalhadores e usuários. Todos os trabalhadores têm que ter a oportunidade de emitir sua opinião sobre o EPI, porque eles vão falar sobre questão de conforto, de atrapalhar o desenvolvimento do trabalho ou não. Na concepção e fabricação do EPI, sempre vai buscar trazer um nível mais alto possível de proteção, evitar que ele traga mais riscos para os trabalhadores, evitar que ele traga desconforto ao desenvolvimento das atividades. Então, tudo isso deve ser considerado na concepção e na fabricação dos EPIs.
Com relação ao certificado de aprovação, esse documento é emitido pelo Ministério do Trabalho e daí o importador ou o fabricante que vai solicitar o certificado de aprovação do seu EPI que foi fabricado. Se não tiver o certificado de aprovação, ele não pode ser colocado à venda como um EPI. Pode ser colocado à venda como material comum, mas não como um EPI. E aí, se ele passar da validade e esse CA não for renovado, o EPI deixa de ser considerado um EPI para fim de legislação. Como que é essa validade? Se ele tiver sido avaliado por um laboratório associado ao Inmetro, essa validade é de 5 anos. Se não for avaliado por um laboratório associado ao Inmetro, daí eles vão fazer uma avaliação de conformidade e determinar esse prazo de validade para o EPI. Bom, e lá na nossa NR6, como é que vem o que é EPI e o que não é? Porque só vai ser considerado EPI o que está listado lá na nossa legislação. Então, eu tenho no anexo 1 diferentes grupos e cada grupo vai trazer os EPIs para uma parte, para proteção de uma parte do corpo, como a gente pode ver aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente entrou no grupo E, com EPI para proteção de tronco, e aí eu vou ver a listagem de todos os tipos de EPI que são usados para proteção de tronco. Então, a gente tem as vestimentas para proteção contra riscos de origem térmica, riscos de origem química. Então, eu vou ter EPIs específicos para cada tipo de risco que eu tenho ali para relacionado àquela parte do corpo, dependendo do meu grupo. Algumas coisas que a gente pode achar que é EPI, mas que não é EPI porque não está listado, simplesmente por isso. O uniforme, que é disponibilizado pelas empresas, tornozeleira, joelheira, protetor solar, boné, chapéu e colete refletivo. Isso não é considerado EPI. É importante a gente entender que a lista de EPIs pode ser atualizada e alguns outros podem ser tirados também. Então, isso pode ser dinâmico, desde que tenha uma atualização ali na legislação. Um ponto importante aqui para a gente ver sobre protetor solar. A gente tem dois materiais, creme protetor e protetor de rosto, que estão elencados lá na lista dos EPIs. E aí, talvez, muitas pessoas confundem com protetor solar. O creme protetor é um produto utilizado para passar nas mãos para proteger contra produtos químicos. Então, ele forma uma película sobre a mão para a pessoa poder trabalhar com produtos químicos. E o protetor de rosto é esse tipo de protetor de acrílico que a gente tem visto muitos médicos utilizando e algumas outras profissões, né? Para proteger agora pelo coronavírus, mas é esse tipo de proteção, não um creme, um protetor solar. Então, causa uma confusãozinha que muitas pessoas pensam que protetor solar é EPI, mas não é. Bom, então, sobre as proteções, são esses os principais pontos que a gente deve observar. E sempre que eu quiser buscar informações específicas sobre determinado tipo de EPI, a gente vai buscar lá na nossa NR número 6. Sobre as condições de higiene, condições sanitárias e de conforto, tudo isso está descrito na NR 24. A NR 18, a antiga, que ainda está vigente durante esse ano, ela trazia detalhadamente questões sobre a área de vivência. Logo no início da NR18, a gente consegue ver lá uma descrição bem detalhada da área de vigência. A nova redação da NR18, o que ela trouxe? Ela jogou um pouquinho alguns pontos para a NR24. Então, ela vem para se aliar melhor com a NR24 e daí elas estão sendo associadas dessa forma. Bom, como eu falei no início, são regrinhas muito específicas sobre as instalações sanitárias, sobre aparelho sanitário, sobre banheiro, lavatório, sobre a área de vivência de modo geral no ambiente de trabalho, os vestiários, quando são necessários, quando não são,
qual o tamanho, o que devem ter, os refeitórios, os alojamentos, as cozinhas. Então, são regras muito específicas que eu acho que não cabe ficar descrevendo uma por uma aqui, mas vocês podem fazer uma leitura. Aqui no nosso slide coloquei pontos principais e na norma a gente tem pontos bem específicos sobre essas regrinhas relacionadas ali ao ambiente de trabalho. Então, deem uma olhadinha nisso. Lembrando, então, que a nova NR18, ela vem se alinhar melhor com a NR24. Então, ela conseguiu se unir ali, apesar de ainda ter algumas diferencinhas, como, por exemplo, a questão dos bebedouros. Na NR24, ela diz que deve ter um bebedouro para cada 50 trabalhadores. Já na NR18, tanto na antiga como na nova, tem que ser um para cada 25 trabalhadores.